Espírito divino, ó, desce sobre nós. 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 Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando nossas reflexões sobre o ano da oração, hoje nós queremos refletir sobre uma catequese do Papa Francisco, que ele fala do rezar com a comunhão dos santos. A gente rezar com cada homem e mulher que vive o amor, seja santos e santas que estão caminhando conosco, ao nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, que nós nem sabemos que eles são santos, talvez nem eles mesmos tenham consciência disso, mas que vivem já a santidade. Como também os santos que estão na presença de Deus, seja aqueles que a Igreja os reconheceu canonicamente como santos dos nossos altares, mas também homens e mulheres que na humildade, na simplicidade, no amor, deram testemunhos e que chegaram então à glória dos santos. Que nós possamos tomar consciência que não rezamos sozinhos. Vamos fazer então a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Recordo-me de um canto que muitas vezes ouvi na igreja, desde a minha juventude, que dizia assim: vejo a multidão em vestes brancas, caminhando alegres, jubilosas. São santos e santas de Deus que o livro do Apocalipse revela para nós. Vamos então ouvir com atenção a palavra de Deus. Posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força, que é a fonte da minha força. A leitura de hoje é tirada do livro do Apocalipse,
capítulo 7, versículos de 9 a 17. Depois disso eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Vestiam vestes brancas e traziam palmas na mão. Em alta voz, a multidão proclamava: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Nessa hora, todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, ajoelharam-se diante do trono para adorar a Deus. E diziam: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Você sabe quem são e de onde vieram esses que estão vestidos com roupas brancas? Eu respondi: Não sei não, Senhor. O Senhor é quem sabe. Ele então me explicou: São os que vêm chegando da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. É por isso que ficam diante do trono de Deus, servindo a Ele dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede, nunca mais serão queimados pelo sol, nem pelo calor ardente. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor deles. Vai conduzi-los até as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará toda lágrima dos olhos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Hoje vamos nos concentrar no nexo entre a oração e a comunhão dos santos. Na verdade, quando rezamos, nunca o fazemos sozinhos. Mesmo que não pensemos nisso, estamos imersos num majestoso rio de invocações que nos precede e continua depois de nós. Nas orações que encontramos na Bíblia e que muitas vezes ressoam na liturgia, há um vestígio de histórias antigas, de libertações prodigiosas, de deportações e tristes exílios, de regressos comoventes, de louvores que fluem perante as maravilhas da criação. E assim essas vozes são transmitidas de geração em geração, num entrelaçamento contínuo entre a experiência pessoal, a do povo e a da humanidade à qual pertencemos. Ninguém se pode desligar da própria história, da história do seu povo. Temos sempre esta herança nos nossos hábitos e também na nossa oração. Na oração de louvor, especialmente na que floresce no coração dos pequeninos e dos humildes, algo ecoa do cântico do Magnífica que Maria elevou a Deus perante a sua parenta Isabel, ou da exclamação do velho Simeão, que pegando no colo o menino Jesus disse: Agora, Senhor, deixem ir em paz o vosso servo, segundo a vossa palavra. As orações, as boas, são difusivas, difundem-se continuamente com ou sem mensagens nas redes sociais. Das enfermarias dos hospitais, dos momentos de encontros festivos, bem como daqueles em que se sofre em silêncio. A dor de cada um é a dor de todos, e a felicidade de uns é transferida para a alma de outros. A dor e a felicidade fazem parte da mesma história. São histórias que se tornam história na própria vida. Revive-se a história com as próprias palavras, mas a experiência é a mesma. As orações renascem sempre. Cada vez que damos as mãos e abrimos o coração a Deus, encontramo-nos numa companhia de santos anônimos e de santos reconhecidos que rezam conosco e que intercedem por nós, como irmãos e irmãs mais velhos que passaram pela nossa mesma aventura humana.
Na igreja não há luto que permaneça solitário, não há lágrima que se verte no esquecimento, porque tudo respira e participa de uma graça comum. Não era ocasional que nas igrejas antigas as sepulturas estivessem no jardim em redor do edifício sagrado, como que a indicar que em cada Eucaristia participam de certa forma aqueles que nos precederam. Aos nossos pais e os nossos avós, aos padrinhos e madrinhas, aos catequistas e os outros educadores. Essa fé passada, transmitida que recebemos, com a fé também se transmitiu a forma de rezar, a oração. Os santos ainda estão aqui, não distantes de nós, e as suas representações nas igrejas evocam aquela nuvem de testemunhas que nos rodeia sempre. São testemunhas que não adoramos, bem entendido, não adoramos esses santos, mas que veneramos e que de 1000 maneiras diferentes nos remetem para Jesus Cristo, o único Senhor e mediador entre Deus e o homem. Um santo que não lhes recorda Jesus Cristo não é um santo, nem sequer um cristão. O santo faz-nos lembrar Jesus Cristo, porque percorreu o caminho da vida como cristão. Os santos recordam-nos que também nas nossas vidas, embora fracas e marcadas pelo pecado, a santidade pode florescer. Nos evangelhos, lemos que o primeiro santo canonizado foi um ladrão, e canonizado não por um papa, mas pelo próprio Jesus. A santidade é um percurso de vida, de encontro com Jesus, seja longo ou curto, seja num instante, mas é sempre um testemunho. Um santo é um testemunho de um homem ou de uma mulher que conheceu Jesus e que seguiu Jesus. Nunca é demasiado tarde para se converter ao Senhor, que é bom e grande no amor. O Catecismo explica que os santos contemplam a Deus, louvam-no e não cessam de tomar a seu cuidado os que deixaram na terra. A sua intercessão é o mais alto serviço que prestam ao desígnio de Deus. Podemos e devemos pedir-lhes que intercedam por nós e por todo o mundo. Em Cristo existe uma misteriosa solidariedade entre aqueles que passaram para outra vida e nós, peregrinos nesta. Os nossos queridos defuntos do céu continuam a cuidar de nós. Eles rezam por nós e nós rezamos por eles e oramos com eles. Este nexo de oração entre nós e os santos, ou seja, entre nós e as pessoas que chegaram à plenitude da vida, este laço de oração já o experimentamos aqui na vida terrena. Rezamos uns pelos outros, pedimos e oferecemos orações. A primeira forma de rezar por alguém é falar com Deus sobre ele ou ela. Se o fizermos frequentemente, todos os dias, o nosso coração não se fecha, permanece aberto aos irmãos. Rezar pelos outros é a primeira forma de os amar e impele-os à proximidade concreta. Mesmo nos momentos de conflito, uma forma de o dissolver, de o suavizar, é rezar pela pessoa com quem estou em conflito. E algo muda com a oração. A primeira coisa que muda é o meu coração, a minha atitude. O Senhor muda-o para tornar possível um encontro, um novo encontro, e evitar que o conflito se torne uma guerra sem fim. O primeiro modo de enfrentar um tempo de angústia é pedir aos irmãos, aos santos acima de tudo, que rezem por nós. O nome que nos é dado no batismo não é uma etiqueta nem um ornamento. É normalmente o nome da Virgem, de um santo ou de uma santa, os quais gostariam de nos dar uma ajuda na vida, de nos auxiliar para obtermos de Deus as graças de que mais precisamos. É pena que hoje não se observa tanto isso ao dar nome aos filhos. Como é importante você ter um onomástico, um santo com seu nome a quem você possa
recorrer e confiar à sua proteção. Se na nossa vida as provações não superaram o cume, se ainda somos capazes de perseverança, se apesar de tudo continuamos com confiança, talvez tudo isso, mais do que aos nossos méritos, o devamos à intercessão de muitos santos, alguns no céu, outros peregrinos como nós na terra, que nos protegeram e acompanharam, porque todos sabemos que aqui na terra há pessoas santas, homens e mulheres santos que vivem em santidade. Eles não sabem, nós também não sabemos, mas há santos, santos de todos os dias, santos escondidos, ou, como o Papa gosta de dizer, os santos da porta ao lado, aqueles que vivem conosco, que trabalham conosco e levam uma vida de santidade. Abençoado seja Jesus Cristo, o único Salvador do mundo, juntamente com este imenso florescimento de santos e santas que povoam a terra e que fizeram da sua vida um louvor a Deus. Pois, como afirmava São Basílio, para o espírito, o santo é uma morada particularmente adequada, uma vez que se oferece para habitar com Deus e é chamado seu templo. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Espírito de amor, liberta-nos do ódio e da violência. Socorre-nos de nós mesmos. Protege-nos das noites sem estrela, cura-nos da opressão, afasta-nos do medo e da covardia, acorda-nos e nos faz profeta de teu reino, que é feito de amor, bondade e compaixão. Amém. Fazei nossa memória, dai-nos vossa força e luz. Fazei-nos gente de esperança, a andar com confiança, no passo que a vós conduz. Foi para ver acontecer, foi para ver acontecer, sonho bom de se viver, sonho bom de se viver. Ai, ai. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Espírito Santo venha, o Espírito de santidade, ilumine nossa vida, nos faça também mais santos, que possamos viver na comunhão com todos os santos e santas de Deus, confiantes na sua intercessão e proteção, que nós possamos buscar nos exemplos dos santos inspiração para uma vida no Espírito, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Que o Senhor Deus de bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança da terra brotou e o
povo novo pôs as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e paz